Muito bem, meus amados. Então, vou falar para os irmãos, não vou ler um texto e fazer a exposição do texto, como costumamos. Nós vamos olhar para o tema da igreja, e a cada domingo nós vamos agir assim. Vai ter um texto bíblico para a gente seguir no momento certo, mas nós vamos usar esse tema: ame a sua igreja. Ame a sua igreja pertencendo, ame a sua igreja congregando, ame a sua igreja cuidando, ame a sua igreja servindo, ame a sua igreja testemunhando. 5 mensagens nessa direção. Esses temas estão presentes no livro de Tony Merida, que tem como título Ame a sua igreja. Nós vamos usar algumas coisas que estão lá no livro, mas nós vamos olhar para o texto. Então abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Não vamos ler o texto agora, vamos ler depois, mas deixe aberto Efésios, capítulo 2, dos versos 18 em diante, até o capítulo 3, verso 19. Nós vamos lendo à medida que formos expondo daqui a pouco, mas deixe aberto sua Bíblia. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versos 18 em diante. E o verso 18 diz o seguinte: porque por meio dele, no caso Jesus Cristo, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Então, o que é que nós pretendemos olhar para isso? Ame a sua igreja pertencendo. Vamos olhar essa direção pensando em uma família centrada no Evangelho. E meus amados irmãos, quando a gente se sente parte de um grupo, de uma nação, parte de um clube esportivo, parte de uma família, esse é o ideal para todos nós. E fazer parte de algum grupo nos dá sentido, porque é um lugar de importância e é algo que nos faz importantes. Por exemplo, você deve sentir-se importante por fazer parte da Igreja Batista Memorial em Campina Grande. É um grupo de pessoas, é uma instituição religiosa, e tem que ser, mas é um grupo de irmãos, pessoas, pecadores regenerados. E fazer parte desse grupo deve trazer para nós essa alegria. E por quê? Nós somos criados por Deus, e um Deus trino, 3 pessoas, e esse Deus trino, ele é relacional, se relaciona um com o outro, o Pai com o Filho com o Espírito com o Filho com o Pai. É nessa visão de relacionalidade do Deus trino, ele nos criou para também nos relacionarmos, daí essa importância de pertencermos. E meus amados, esse anseio por pertencer, esse anseio por comunidade, Deus preparou isso para nós. E qual é o lugar que Ele preparou? A igreja. Se bem que antes da igreja nós temos a família. É esse primeiro lugar que a gente aprende a viver em comunidade, para depois tornar-se membro de uma família que é a igreja de Jesus Cristo. A igreja maior, a gente chama da igreja invisível, né? Nossos irmãos em vários lugares do mundo estão aí presentes, fazem parte da igreja de Cristo, mas fazer parte de uma igreja local, como é o nosso caso, a Igreja Batista Memorial em Campina Grande. Agora a gente tem que olhar a história, não é? Da redenção, e esse aspecto de comunhão, dessa força que nos une, ela foi rompida com o pecado. A comunhão que Deus nos deu em viver harmonicamente uns com os outros, lá na origem da criação, o que é que aconteceu? Um Deus perfeito criou um ambiente perfeito,
E dentro desse ambiente perfeito, o universo criou um espaço perfeito, um chamado Jardim do Éden, e lá criou um casal perfeito para viverem em perfeição. Mas esse casal perfeito foi criado com a perfeição de liberdade de escolha, e escolheu rebelar-se contra Deus. Daí foi rompida essa comunhão. O que é que isso traz para nós? A comunhão foi rompida com Deus e uns com os outros. Mas aí nós temos a bênção de sermos reconciliados em Cristo. Efésios 4, verso 2, Paulo registra assim: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Ou seja, em Cristo nós somos, portanto, agora chamados para estarmos juntos, reconciliados. E essa é a nossa vocação, segundo Paulo escreve. E vejam que ele coloca com humildade e mansidão e com longanimidade, paciência estendida. E é interessante olhar para isso, aí depois vem suportando. E aqui, às vezes, se interpreta mal. Não é suportar porque é obrigado, não. O suportar aqui é carregar nos ombros. Eu suporto Gracinha porque ela é crente, está na igreja. Não. Eu suporto colocando nos ombros quando tiver com dificuldade, porque também alguém vai me suportar. É isso que Paulo está dizendo aqui. Agora veja, como é que isso acontece? Suportando uns aos outros em amor. Essa é a dimensão da igreja. Ou seja, é na igreja, junto com os irmãos e irmãs, que experimentamos a bênção de viver em comunidade. Daí, ame a sua igreja, pertencendo à igreja. E meus amados, a gente olha então o que vem a ser isso que chamamos de igreja. Nós precisamos olhar o conceito de igreja pelo prisma de Cristo. Como é que Cristo enxergou a igreja? E se você lembrar, lá no encontro com os discípulos, e faz algumas perguntas, e alguém responde, e ele olha para Pedro e diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mateus 16, 18. Agora, observemos o que é que Cristo está dizendo para nós. Pedro, a palavra Pedro, né? Rocha, ou lasca de rocha. E Petrus é o nome dele. E sobre esta pedra, rocha mesmo, eu edificarei a minha igreja. Se a gente olhar, vamos corrigir o erro, tanto da língua portuguesa, como se interpreta ruim, como teologicamente. Esta pedra sou eu, Cristo. Porque se a pedra fosse Pedro, ele dizia: essa pedra que está distante. É como dizer: este microfone está aqui nas minhas mãos, esse celular está distante. Então o que está lá, tanto na língua grega como na língua portuguesa, é sobre esta pedra, ou seja, sobre mim mesmo, eu vou edificar a minha igreja. E ele fez isso em amor e se sacrificou na cruz por essa igreja amada dele. Esse é o primeiro aspecto do conceito de igreja, pelo prisma de Jesus, pelo olhar de Jesus. Igreja, portanto, é uma comunidade formada por homens e mulheres regenerados. É uma comunidade centrada no Evangelho de Jesus Cristo. Ou seja, esses irmãos, homens e mulheres, estão presentes e servem um ao outro com alegria. O Evangelho de Cristo é levado adiante por esses. E meus amados, é no contexto da igreja que nós obtemos, experimentamos a alegria que o Evangelho causa em nós. Nenhuma outra instituição pode causar isso para nós, só a igreja. Porque a igreja é uma família centrada no Evangelho. Martin Lloyd Jones, pregador inglês, teólogo, no seu livro Depressão Espiritual, ele disse o seguinte: a maior necessidade do momento, século XX, é uma igreja jubilosa e alegre. Cristãos infelizes são uma péssima propaganda para a fé. A alegria exuberante dos primeiros cristãos foi um dos fatores mais poderosos
na disseminação do cristianismo. Entenderam? O que Martin Lloyd Jones está dizendo é que um cristão não pode viver triste, acabunhado, não pode viver carrancudo. Nós temos a alegria do Evangelho em nós, a alegria da presença do Espírito Santo em nós, e isso, portanto, deve nos motivar a ser uma igreja jubilosa, alegre, para que a mensagem do Evangelho seja divulgada, propagada, proclamada, pregada, anunciada. E, meus amados, dentro disso tudo, a gente precisa também olhar para não deixar que algumas incorreções aconteçam no meio da igreja. Por exemplo, a mensagem que temos muito forte no meio evangélico brasileiro, de que a igreja ou os cristãos estão imunes ao sofrimento. Isso não é verdade. A verdade é o contrário disso. Abra a sua Bíblia. Carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta. Capítulo 6, e verso 10. Paulo está tratando de algumas coisas e diz: como entristecidos, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. Ou seja, vamos passar por tristeza, podemos passar por momentos de escassez, mas podemos enriquecer muitos, porque o que nós temos é um tesouro maior. É por isso que Paulo escreve lá a Timóteo e diz: eu sei em quem tenho crido, e eu estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito, ou o meu tesouro até aquele dia. Ou seja, a igreja, portanto, nos leva a entender isso. Essa é a visão de Jesus sobre a igreja. A palavra que nós traduzimos por igreja, da língua grega para nós, eclesia, é muito mais que uma simples reunião. Ela abrange muito mais do que isso. É uma comunidade formada por pessoas regeneradas. E essas pessoas se reúnem para cultuar a Deus, testemunhar os de fora e compartilhar as vidas em Cristo Jesus. Nosso conceito de igreja precisa ir além e ser mais elevado. Deve ter base nas Escrituras, nisso que Jesus falou. Ou seja, a igreja ela é inabalável, porque ela é firmada na rocha que é Jesus. Nada vai abalar a igreja. E, meus amados, por que às vezes não amamos a igreja para pertencer a ela? Há alguns obstáculos para isso que eu quero ressaltar, obstáculos que nós precisamos superar. Eu estou falando da igreja como um todo, que por isso alcança também a nós. Qual o primeiro obstáculo que nós precisamos superar para pertencer à igreja? É o obstáculo do sensacionalismo. Há muitas pessoas que querem uma igreja que seja espetáculos, que tenha grandes conferências, pastores de destaque, novidades teológicas, as últimas controvérsias, e muitas vezes esquecemos da rotina da igreja local. Aquela rotina dominical, como é o nosso caso, e semanal, quando você é a igreja orando, testemunhando, e pensando nisso, muitas pessoas querem esse sensacionalismo, as coisas que são sensacionais. E aí, escolhe uma igreja para pertencer, que tem essas coisas. Mas a rotina da igreja local, o ordinário, às vezes é deixado de lado, e é um obstáculo para pertencer. Segundo obstáculo que precisamos vencer é o misticismo. Ou seja, nos nossos dias também há uma mensagem muito forte das experiências místicas, milagrosas, as questões que são tidas como experiências privadas.
E quase sempre são os líderes espirituais dessas igrejas que propagam isso. E essas experiências são como que cobiçadas pelos outros. E muitas vezes pensa-se em igreja ou na ação do Espírito Santo com essas questões de experiências místicas, mas esquecemos às vezes de um detalhe muito claro. Lembra-se do livro do Apocalipse, quando Jesus diz, a revelação para João, que ele está andando no meio dos candeeiros da igreja. E mais para frente ele vai dizer, em todas as 7 cartas, Éfeso, Esmirna, Tiatira, Laodiceia, Filadélfia, faltou uma, Pérgamo. Essas 7 igrejas, todas elas têm lá essa expressão, eu conheço. Eu conheço. Significa que não há necessidade de experiências místicas, simplesmente saber que Cristo nos conhece, e nos conhece profundamente. Isso a gente precisa romper, essa barreira do misticismo. Terceira barreira que a gente precisa vencer para pertencer à igreja é o idealismo. Sabem por quê? Porque os ideais podem destruir a comunidade. E Dietrich Bonhoeffer, alemão, né, crente que morreu na época lá de Hitler, né, ele levantou a voz contra aquele regime todo. Ele disse o seguinte: aquele que ama mais o ideal de igreja do que a própria igreja, torna-se seu carrasco. O que é que ele quer dizer com isso? Aquele meu ideal de igreja, qual é a igreja que eu tenho idealizado? É essa igreja com isso, com isso, com isso, com isso. Esse meu ideal sufoca a igreja no geral. Precisamos ter ideais para a igreja? Claro que sim. Mas a gente não pode fazer disso, amar mais isso do que a própria igreja. E muitas vezes, no nosso meio também, há aqueles idealistas que querem a igreja como a igreja do primeiro século. Perfeita, né? A igreja lá de Atos. Estão lembrados? A igreja começou, os irmãos repartiam tudo, viviam em oração, tinham comunhão, ótimo. Mas aquela igreja tinha problemas. As pessoas que querem essa igreja com esse idealismo, esquecem da igreja de Corinto, cheia de problemas. Grupos dentro da igreja, não é? Autoritarismo, pecado no meio da igreja. Tudo isso fazia parte da igreja de Corinto, ou da igreja de Filipos, uma igreja espetacular que Paulo amava demais, mas no meio dessa igreja tinha 2 irmãs que estavam brigando. E Paulo manda uma carta: olha, diga aí às 2 irmãs, Evódia e Sintique, que se reconciliem, porque isso não é igreja. Então a gente quer a igreja lá do primeiro século, as igrejas tinham problema como as nossas também têm, a igreja de Jerusalém também, ou seja, a gente não pode fazer do ideal da igreja perfeita ser maior do que a própria igreja. E por fim, a última barreira para vencer o senso de pertencimento é o individualismo. E isso, meus amados, eu creio seja a marca primordial dos nossos dias. A mensagem que nós recebemos é muito forte, é você e você mesmo. Nós conhecemos muitas pessoas, a nossa igreja não é tão grande assim com tantas pessoas, mas às vezes nós nos sentimos isolados. E sabe de uma coisa? No geral, há algo que prejudica o nosso caminhar, a tal da tecnologia. E os aparelhos, né, que a gente tem nas mãos, ele não é mau em si mesmo. O uso que nós fazemos, sim, pode ser mau. Porque a tecnologia não provê o que os nossos corações anseiam, que é aquilo que nós dissemos no início, essa dimensão que Deus colocou em nós para viver em comunidade. O sociólogo Bauman disse o seguinte, que a tecnologia e esse meio aqui aproxima os distantes e separa os próximos. Isso é muito sério. O que é que isso acontece?
Na nossa casa, se não tiver cuidado, na hora da refeição ou em outro momento, cada um está com o seu aparelho, próximo, mas distante. Mas eu estou conversando com alguém do outro lado do mundo que está com um problema. Ótimo, que coisa fantástica. Mas vou dizer, dá um tempo aí que agora eu estou com a minha família. Agora eu estou cuidando do meu filho pequeno. Agora eu estou conversando com a minha esposa. Agora eu estou até mandando uma mensagem para o meu vizinho. Tá bom, mas agora é hora de você estar junto. Comunhão. Então prestemos atenção. Isso nos torna individualistas. Pensamos em nós mesmos. Esquecemos o outro e o todo. Isso, meus amados, tem sido prejudicial para o sentido de pertencer à igreja. Segundo aspecto, nós precisamos ver a igreja com as lentes do Novo Testamento, ou seja, elevar nosso conceito de igreja. E a igreja não é irrelevante, desnecessária, como há um grupo cada dia mais crescente em nosso país, os chamados desigrejados. Não, a igreja tem a sua relevância, foi o próprio Cristo que instituiu a igreja. Essa igreja vai ser edificada sobre mim, que sou a rocha, e portanto ela vai prevalecer, ou seja, a igreja é relevante para a sociedade, é a igreja que pode levar a mensagem de transformação da sociedade, é a igreja. Qualquer outra instituição pode fazer obras de caridade, pode fazer obras que ajudem as pessoas, pode e faz, mas só a igreja faz isso e também aquilo. Qual é aquilo? Levar a mensagem de transformação, só a igreja, nós como igreja, e ela é portanto indispensável para que nós cresçamos em comunidade, cresçamos no discipulado, como cristãos fiéis. Alguém já comparou a igreja com a arca de Noé? E aqui precisa ter um cuidado. A arca de Noé salvou Noé, a sua esposa e os filhos e os animais. Mas não foi a arca, foi Deus através da arca. Então a igreja não salva, mas Deus usa a igreja para levar a mensagem que salva. A arca, não é, alguém diz lá que devia ser, né? Tantos animais lá dentro, o tempo que se passou, 40 dias, não devia ter um cheiro muito bom, né? Se bem que Noé era cuidadoso, limpava tudo, jogava lá no mar, né, as coisas, mas mesmo assim, o cheiro não devia ser muito bom. O próprio cheiro dos animais, né? A igreja também pode ser assim, pode ser que o meu cheiro não seja tão bom, mas se a gente se junta, nós vamos como igreja exalar o perfume de Cristo. Louvado seja o Senhor. Meus amados, isso é o senso de pertencer à igreja. Também nós precisamos, olhando para o Novo Testamento, ser um membro que se identifique com a igreja local, porque nós fazemos parte da igreja, nós pertencemos à igreja, e não pertencer a ela está fora do padrão neotestamentário. Veja aí, Hebreus capítulo 13, Hebreus 13, verso 7. Onde o autor escreve, Hebreus 13, 7, lembre-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Ou seja, precisa estar junto, pertencer, para que você imite o outro. Olhando para isso, você precisa lembrar um pouquinho, não é? Quem teve filhos, a maioria aqui teve, né? Alguns ainda vão ter, no caso de Yuri e Stephanie, mas aí Tiago e Beatriz agora, olhe para Pedro, ele vai imitar a gente, é próprio da criança pequena imitar, ou seja, a gente olha para o líder e deve imitá-lo, se ele fizer as coisas erradas não imite assim aquilo que a palavra diz, mas olhe um para o outro, e você pode imitar um ao outro no sentido de pertencimento. Isso é ser membro da igreja identificável. Terceiro, pertencer a uma igreja local é um privilégio, porque é a dádiva que Deus nos deu para nós olhar para isso. Nós podemos compartilhar a vida,
nós podemos orar uns com os outros, podemos dedicar nosso tempo, nossos dons, nossos bens. Isso só acontece na igreja. Por isso, nós precisamos valorizar esse tempo de pertencimento à igreja. Em quarto lugar, o Novo Testamento nos ensina a orar regularmente pela sua igreja. É a importância de orarmos pelo povo de Deus. Meus amados, agora olhe para o texto de Efésios capítulo 2. Vou ler alguns versículos para a gente entender melhor. E Paulo, no versículo 11, diz o seguinte: portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios, na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Observaram? Paulo aqui está tratando de gentios e judeus. E está falando lá para os judeus, a igreja de Éfeso, olhando para isso, qual é a condição anterior? Estavam distantes, separados. Mas agora, nesse amor de Cristo, ou seja, vivem juntos. E veja que Paulo diz que agora vocês que estavam sem Cristo, agora em Cristo vocês estão próximos, sentido de pertencimento. E meus amados, antes de conhecer a graça, estavam sem Cristo, mas agora conhecem a graça. Veja o versículo 13, quando diz lá: agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Portanto, o sangue de Cristo nos aproxima e nos dá o sentido de pertencimento. Nós passamos a estar em Cristo. E isso, meus amados, é uma realidade da igreja. Estarmos juntos. Agora vejam o versículo 14. Porque Ele, no caso Cristo, é a nossa paz. De dois povos, Ele fez um só. E na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio. Qual era essa parede? A inimizade. Mas agora é diferente. E meus amados, não é suficiente dizer que Cristo traz a paz. Nós temos que entender que Ele é a nossa paz. O muro que separava essa inimizade entre judeus e gentios foi destruída, totalmente quebrada pelo poder de Jesus na cruz. Aquilo que separava, agora não separa mais. E no contexto aqui, tanto literal, né? Havia uma parede no templo de Jerusalém, havia um espaço só para os gentios e outro só para os judeus. Em Cristo isso foi tirado. Agora só um povo só. Qual a lição para nós aqui? É que com as nossas diferenças e diversidades, em Cristo nós nos tornamos um só. E temos paz, porque nós temos a paz de Cristo. E essa paz, Paulo escreve aos Filipenses, excede todo entendimento. Todo entendimento. Vejam, meus amados, qual foi o objetivo de Cristo na cruz? Foi criar um só homem, e isso pela paz. Veja o verso 16. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. É a cruz que destrói a inimizade. Ou seja, a reconciliação dos homens com Deus e dos homens com os homens faz parte da ação da cruz de Cristo. E como isso é precioso para nós, entendermos que agora nós estamos juntos. A morte na cruz matou, destruiu a inimizade, para que nós nos tornássemos um só.
A inimizade nossa com Deus e a inimizade nossa um com os outros. Mas eu não tinha inimigo, pastor. Não tinha, mas o pecado nos pode trazer isso. Só que agora estamos juntos em Cristo. Esse é o sentido de pertencimento. Agora veja verso 19, nesse capítulo 2 de Efésios. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Aleluia! Nós somos membros da família de Deus e veja, meus amados, onde é que está isso? Em um só Espírito. Lá no capítulo 4, Paulo vai desenvolver mais essa ideia. Agora, Paulo volta a atenção, como ele sempre faz. Veja o versículo 20, a atenção para uma edificação. Veja o que ele diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. É a ideia que Paulo traz de uma edificação que é construída pedra sobre pedra. E Pedro vai trabalhar nisso na sua carta, dizendo que nós somos pedras vivas. Qual é a ideia? Você olha para esse templo aqui agora, tudo bonitinho, rebocado, né? Pintado, você não vai perceber, mas por trás disso tem tijolo sobre tijolo. Essa é a ideia de Paulo, porque naquela época a casa era construída aparentemente, ou seja, pedra sobre pedra. E Paulo está dizendo que nós somos edificados aonde? No fundamento dos apóstolos e profetas. Mas Cristo Jesus é a pedra angular, a pedra onde se coloca as outras pedras. Ou seja, para pertencer à igreja, esse senso de pertencimento da igreja, é necessário que nós estejamos firmados, como diz Paulo, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e na pedra angular que é Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor por isso. Meus amados, versos 21 e 22, Paulo faz a metáfora em Cristo, né? Nele, ou seja, em Cristo, todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Observe qual é o propósito. Nós estamos sendo edificados para que, junto com os outros, ou seja, nós começamos hoje de manhã a estudar sobre os dons espirituais, e nós deixamos muito claro que a Bíblia diz que os dons espirituais é para edificação mútua, ou seja, isso só acontece na igreja. Veja que Paulo está dizendo que nós somos edificados não sozinhos, mas junto com os outros. Junto com os outros. Ou seja, tudo é construído no edifício que tem por base Cristo. Esse edifício é bem ajustado. No capítulo 3, Paulo vai tratar desse privilégio da proclamação do Evangelho, que a igreja é que tem isso. Agora veja, Paulo diz no versículo 1, né? Por essa razão, qual a razão? Seguir Cristo. Eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios. Ou seja, eu estou preso, por amor que eu tenho por vocês e por causa do Evangelho de Cristo. E aí, os versículos 14 a 21 desse capítulo 3, Paulo vai orar pelos irmãos de Éfeso. Já fez isso, não é? Lá no capítulo 1, versículos 15 a 23, Paulo faz a oração. Aqui, versículos 14 a 21, outra oração de Paulo. Mas antes da oração, ele vai falar da vocação dos gentios e do seu apostolado. E a primeira coisa que Paulo diz aí, veja o versículo 2 do capítulo 3. Se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada em favor de vocês, pois, segundo a revelação, me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Qual é o mistério? Cristo, que Paulo falou para esses irmãos. E é Cristo que rompeu o muro de separação da inimizade. Ou seja, essa graça que me foi dada gratuitamente, eu passo para vocês. E entendo que vocês precisam entender isso, porque a revelação tornou-se conhecida.
E é interessante a gente saber como Paulo recebeu essa revelação. Ele vai dizer que não foi de homens, o próprio Senhor apareceu a Paulo para revelar para ele tudo o que ele tinha que fazer. Ou seja, agora os gentios que viviam separados, agora eles são coparticipantes. Ou seja, meus amados, quando nós passamos a fazer parte da família de Deus, da igreja universal e invisível, nós chegamos a uma igreja local e passamos a fazer parte dessa família, a pertencer, nós temos que ter essa ideia de que é em Cristo Jesus que isso acontece. Só nele. E Paulo vai deixar isso claro, porque Paulo sabe que o mistério foi dado a conhecer a ele pelo próprio Senhor. Ele mesmo poderia se orgulhar do que era, fariseu, não é? Que zelava pela lei, hebreu dos hebreus, como diz ele, circuncidado ao 8º dia, estudou aos pés de Gamaliel, mas nada disso teve valor para Paulo, a não ser seguir a revelação de Cristo Jesus para ele mesmo. Ou seja, o versículo 9 do capítulo 3, Paulo vai dizer: e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. Ou seja, a primeira tarefa era tornar conhecida as insondáveis riquezas de Cristo e tornar aqueles que delas não tinham sequer ouvido. Ou seja, meus amados, o senso de pertencimento da igreja local é nos fazer levar essas insondáveis riquezas de Cristo, o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, às pessoas que não ouviram falar. Isso é senso de pertencimento também à igreja. E Paulo vai mostrar no versículo 11, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas onde é que está isso? Veja o versículo 10. Por isso, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais. Observaram? Ou seja, toda a sabedoria de Deus, a multiforme sabedoria de Deus, será conhecida pela igreja. Eu e você, que somos igreja, é pela Igreja Batista Memorial que os principados e potestades nas regiões celestes vão conhecer a multiforme sabedoria de Deus, segundo o propósito que o próprio Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja Deus por isso. Meus amados, eu estou convencido pelas Escrituras de que esse é o tema central dessa carta, é o tema central do Evangelho. E esse é o plano de Deus para nós. Cristo é o agente desse propósito. Sem Ele, nós não podemos fazer nada. Absolutamente nada. Veja o versículo 12. Paulo diz: em Cristo temos ousadia e acesso a Deus com confiança, mediante a fé em Cristo, nele, né? Ou em Cristo. Ou seja, esse acesso a Deus nos dá ousadia, expressa a liberdade nossa para chegar diante de Deus. E aí Paulo, sabedor do que pode vir para a igreja, ele diz no versículo 13: portanto, eu peço que não desanime por causa das minhas tribulações em favor de vocês. Pois isso é motivo de honra para vocês. Não desanimem. E como nós somos tendentes a desanimar, a desfalecer, Paulo está tratando aqui das tribulações que ele passou. Nós, por muito menos, somos tentados a esmorecer, somos tentados a desanimar, somos tentados a deixar a nossa caminhada. Mas, meus amados irmãos, eu
olho para a Escritura e vejo que essa tentação é muito forte para nós. Mas ao mesmo tempo eu olho para Cristo, que nos dá ousadia e acesso a Deus. E portanto, a gente luta para não desanimar. E meus amados, alguns quadros que se revelam para nós, a imagem deles é para desânimo mesmo. E deixe-me dar um testemunho para os irmãos, que eu compartilhei com a minha esposa hoje. Quando eu cheguei hoje na igreja, como sempre chego, 9 horas, abri, liguei som, tudo, fiquei esperando, 9h20, 9h25, 9h27, chegou a irmã Josélia. Vamos esperar. Daqui a pouco chegou Ingrid e Maria Clara. 9h30, começar. O quadro é desanimador. Era para eu dizer, minhas irmãs, bom dia, a glória de Cristo, amém, vou para casa. Essa era a vontade da carne. Mas a glória de Deus traz para nós, permaneça firme. Porque o senso de pertencimento à igreja é muito maior do que os quadros desanimadores. Muito maior. Pense nisso, no seu compromisso com a sua igreja. Pense nisso, no seu compromisso, antes de tudo, com Cristo. Nós deixamos de frequentar a igreja, ou de ter o senso de pertencimento da igreja, por coisas muito pequenas. Muito pequenas. Nós deixamos e aí a próxima mensagem, de congregar por coisas muito pequenas. Eu sei que a gente passa por dificuldades, todos nós, e às vezes há impedimentos, eu sei disso, mas às vezes são coisas que podem ser superadas, e a gente não supera. Vejam os versículos 14 a 21, na oração de Paulo, e eu quero destacar os motivos de oração de Paulo aí. Primeiro, é para que, segundo as riquezas de sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo Espírito no homem interior. É o que Paulo está dizendo aí. Ou seja, o maior campo de batalha nosso é o nosso próprio coração, é o nosso interior. É um campo de batalha dificílimo para que a gente vença, muito difícil. Não é? Esse meu testemunho aqui para os irmãos, e não leve como desabafo, foi apenas um testemunho. A minha batalha interior foi muito forte, não é? Muito forte, e o eu disse, estás fazendo papel de bobo aqui, vai para casa, cara. É muito melhor estar lá, tu vai com a tua esposa, pode cultuar, assistir um culto na TV e cultuar, é muito melhor lá do que aqui. Não, para longe de mim, capeta, eu vou ficar aqui é meu lugar, eu vou estar com os irmãos, eles vão chegar. Chegaram. Ou seja, a nossa batalha interior é muito forte, meus amados, porque é nesse interior nosso que nós precisamos mortificar o nosso eu todos os dias. Todos os dias. Paulo continua, o segundo motivo da oração é para que Cristo habite pela fé no vosso coração. É o que Paulo vai dizendo aí nessa oração do capítulo 3, 14 a 21. Ou seja, habite pela fé é algo subjetivo, para alguns até irreal, produto da mente. Mas, meus amados, Paulo está dizendo que somos fortalecidos em Cristo. E veja o verso 17. E assim, pela fé, Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Paulo usa aqui a figura da planta, enraizado, lá no fundo da raiz. E alicerçados, edificação, um bom alicerce. Isso Cristo habita em nós. Terceiro motivo da oração é que Paulo diz o seguinte: a fim de estando arraigados e fundados em amor. O que é que isso quer dizer para nós?
que nós precisamos estar plantados. Os mandamentos são resumidos pelo amor a Deus e o amor ao próximo, mas esse amor tem que estar alicerçado em nós. Paulo vai dizer, quando escreve aos Gálatas, que aquele que ama cumpriu toda a lei. Cumpriu toda a lei, aquele que ama. Um quarto motivo de oração é para, Paulo vai dizer, para que vocês possam compreender perfeitamente, com todos os santos, e o cumprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Veja o que Paulo diz, verso 18. E isso para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios, e meus amados, aqui isso é muito sério, cheios de toda a plenitude de Deus. Já observaram isso? Está cheio da plenitude de Deus. O que é que isso significa? Paulo está dizendo, é preciso que Deus preencha vocês completamente. Toda a plenitude de Deus, nós seríamos incapazes de receber isso, a não ser pelo poder do Espírito Santo, que entra e habita em nós. E deixe-me chamar a sua atenção para o que já disse outras vezes aqui. O Espírito Santo não vem passar final de semana com você. Não é o que ele, como um hotel, reservou um final de semana. Ele veio tabernacular, habitar para sempre. Ou seja, é essa dimensão que nos faz entender que o amor de Cristo excede todo o nosso entendimento, para que a gente fique cheios de toda a plenitude de Deus. O amor de Deus, portanto, é manifesto, cheios de toda a plenitude de Deus. É uma plena satisfação que Deus coloca em nós, é uma plena alegria, é uma plena certeza, é um pleno propósito que está em nós, e essa plenitude de Deus vai infundir em nós esse senso de pertencimento. Ame a sua igreja pertencendo. Louvado seja o Senhor por isso. E eu quero concluir com 4 motivos de oração, olhando para o que Paulo disse para nós. Primeiro, que os nossos corações sejam fortes. Corações fortes. Para receber toda essa dádiva da plenitude de Deus. Segundo, que Cristo nos transforme interiormente. Que Ele nos dê a capacidade de interiormente ser transformado para lutar e vencer a batalha contra o nosso próprio eu. Meus amados, como nós somos atingidos por isso, e como nós, frágeis que somos, nos abatemos com qualquer coisa. Eu conheci um colega pastor lá na Bahia, irmã Nessi vai lembrar dele também. Ele ficava ruim quando viu a notícia na TV, se abatia. E havia dias que ele chegava no púlpito e dizia, meus irmãos, eu não tenho condições, porque eu vi isso. Abatia-se facilmente, porque isso faz parte da nossa fragilidade. Isso, portanto, vai chegando para nós. Se a gente não estiver aos pés de Cristo, buscando essa plenitude de Deus, a gente vai entrar na tristeza, e depois a tristeza se avoluma, e fica uma tristeza profunda, e daqui a gente entra na chamada depressão, e vamos nos distanciando de Deus cada vez mais. O que é que a gente tem? A alegria do Senhor, que é a nossa força. Terceiro motivo de oração, que o amor de Cristo guie nossas ações. O senso de pertencimento, nós precisamos desse amor de Cristo para nos guiar nas nossas ações. Quarto motivo de oração, que as bênçãos espirituais sejam muitas em nossas vidas. Amém? Que o Senhor nos dê isso. E quinto, que sejamos plenamente pertencentes a Cristo e pertencentes à igreja local. Que Deus seja louvado e glorificado. Ame a sua igreja,
pertencendo à sua igreja. Amém? Vamos orar nesse instante.